Vamos ler bem forte, todos que estamos aqui, é só um versículozinho do Salmo 27, bem forte, mais forte se puder, apesar da máscara. Vamos lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O salmista está falando de medo. Ele está falando de salvação, ele está falando de segurança, mas a tônica aqui é em função do medo. E medo é algo terrível que está inserido no contexto de vida de todos nós. Tem muita gente hoje com medo de sair de casa. Tem gente que hoje esqueceu que gripe é também uma enfermidade que a gente desenvolve também em função de um vírus. E nós estávamos acostumados com gripe. Pensar em gripe como algo tão grave já não fazia parte do nosso contexto de vida. Mas hoje, por causa da pandemia do Covid-19, desenvolver febre, a garganta inflamar, já a pessoa começa a ficar com medo. Meu Senhor, será que é o Covid? Já tem gente correndo para a farmácia para comprar aquele teste que não atesta coisa nenhuma. Que aquele teste se tem uma coisa fake, é aquele negócio, não é? Porque como é que eu posso acreditar num negócio que tem a margem de erro para falso positivo, falso negativo? É tanto falso. Fato é que as pessoas estão neurotizadas por causa da Covid-19. E o medo, ele está aí, seja em função da contaminação com vírus e desenvolvimento da enfermidade, seja por causa do desemprego que a pandemia produziu, e ainda muitas pessoas enfrentando essa realidade nefasta, terrível, chefes de família que perderam tudo, tinham empresa, perderam a empresa no ano passado, e agora estão aí a procurar um emprego, uma oportunidade de emprego, a buscar um novo meio de empreender para sustentar suas famílias. O medo, ele está inserido no contexto de vida de todos nós. E o medo é um instrumento dos principais que o inimigo das nossas almas usa para roubar de nós a autoridade e o poder que nós devemos desenvolver, que nós devemos absorver, que nós devemos usar em favor da nossa própria vida. O medo nos faz perder o sono. O medo, ele gera ansiedade. O medo leva ao pânico. O medo, ele paralisa a nossa vida e nos incapacita para seguir adiante. O medo não nos deixa dar um passo à frente. O medo é instrumento que o inimigo usa contra nós mesmos. O salmista está dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, do que terei medo? Gostamos muito de dizer, como o salmista, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas na hora que vem a adversidade, vem a circunstância difícil, vem também quem? O medo. Não, pastor, não é quem, é o quê? Medo não é alguém, não, medo é alguém. Medo é o nome do espírito imundo, porque ele é chamado pela função que ele exerce. Qual é a função dele? Colocar medo na gente, fazer a gente ter pensamentos paralisadores de medo. Eu lembro a primeira vez que eu fui andar numa escada rolante. Você se lembra a primeira vez que você foi andar numa escada rolante? Eu lembro. Eu vi as pessoas subindo e descendo naquele negócio, mas quando eu cheguei e eu vi que eu tinha que colocar o pé e aquele negócio já estava andando, eu tive medo.
E eu demorei para ousar colocar o pé ali, eu já fui, porque o medo desequilibra a gente. Muitas vezes há algo que a gente tem plena competência para fazer, mas porque a gente vai com o medo já até nos desequilibra, já nos fragiliza. E quando eu coloquei o pé aí, eu já fiquei desequilibrado. Lembro também que eu fiquei muitos anos sem andar de bicicleta. Muitos anos sem andar de bicicleta. E há uns anos atrás, eu não me recordo quem foi. Eu acho que foi a Cristiane Jesus, esposa do Sérgio. Chegou aqui com a bicicleta. Falei, gente, há quanto tempo que eu não ando numa bicicleta? Você deixa eu dar uma voltinha aqui no pátio? Pastor, anda aí. Irmãos, quando eu passei a perna pela bicicleta, e que eu sentei, que olhei para frente, veio um pensamento da minha mente assim: será que eu vou conseguir me equilibrar depois de tanto tempo? E o receio de dar a primeira pedalada e sair dali foi enorme. Eu fiquei parado alguns segundos ali, porque eu estava sendo tentado pelo medo. E de fato eu saí e a mão estava meio assim. Falei, por quê? Por causa da insegurança. Insegurança leva ao medo. Leva ao medo. Alguém que jogando bola se machucou, precisou colocar um gesso aí, teve a torção, precisou colocar um gesso, ficar uns 15 dias. Passa-se 2 meses, o cara é fominha. Ele só pensa em quem voltar a jogar bola. Quando ele chega lá, que ele bota o pé, ele não vai querer colocar o pé com aquele pé dele, não. Ele já fica com medo. E eu não sei quanto a você, mas já aconteceu comigo. De por causa do medo de machucar o pé, eu não pisei da forma que devia, com segurança. E por eu não pisar com segurança, eu estraguei o meu pé de novo, só que dessa vez sozinho. Por quê? Por causa do medo de firmar o pé. Meu pé já estava bom. Tudo que eu precisava era ter segurança. O salmista está dizendo: o Senhor é a minha luz. Luz contrapõe as trevas. Quem é que anda nas trevas de noite, sem conseguir enxergar nada direito, que não vai ter medo? Medo de tropeçar e cair em uma coisa que possa machucar, medo de encontrar um bicho se estiver andando na selva, na mata, onde quer que seja. Mas ele não está andando na mata, ele está andando na vida. E ele diz: o Senhor é a minha luz. Por quê? Porque aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço, aquilo que está por vir e que eu não tenho conhecimento, o Senhor é a minha luz. Ele vai lançar luz sobre mim, Ele vai me dar iluminação, Ele vai me capacitar para lembrar aquilo que eu já aprendi da palavra dEle, e naquela hora eu vou poder usar, porque Ele é a minha salvação. Mas sabe por que há tantos crentes que não podem falar como o salmista? Porque não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ele mesmo disse: a tua palavra é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Eu não vou, para que eu vou ter medo? O Senhor é minha luz, a tua palavra é minha luz. Eu saberei o que fazer, porque o Senhor é minha salvação. O Senhor está comigo e me fará lembrar. Conversando recentemente com uma pessoa, aconselhando-a, dando um atendimento, ela falou de várias situações que estava vivendo, e volta e meia ela dizia: eu sei que isso não está certo. E ela falava, e daqui a pouco ela dizia: eu sei que não pode ser assim. E por fim ela disse: pastor, qual é o conselho que o senhor tem para me dar? Eu falei: o conselho que eu tenho para te dar, você já sabe. Mas você está tão cheia de sentimento que você
não consegue enxergar a luz, porque na sua fala o tempo todo você demonstrou que sabe. Você quer muito isso, mas ao mesmo tempo você está vendo que todas as vezes que você tentou isso, deu errado. E você está sofrendo porque você quer muito isso. Mas o que diz a palavra de Deus? O Senhor diz assim: eu não sou Deus de confusão, mas sou Deus de paz. Você está tendo paz? Não. E por que você está insistindo em fazer uma coisa que você não tem paz que vai dar certo? Porque não dá certo toda vez que você tenta errado. Isso não procede de Deus. Porque não é que você tenha incompetência, você tem competência, mas Deus não quer isso para a tua vida. Porque se quisesse, estava certo. A palavra do Senhor diz: a bênção do Senhor, quem é que sabe o que faz? Enriquece. Ela não traz dor. Se vem de Deus, abençoa. Se não vem de Deus, não traz bênção. Isso aí te abençoa ou te faz sofrer? O salmista diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. Meu irmão, minha irmã, se você anda com o Senhor, você não tem por que ter medo. Ele é a tua luz. Quando você precisa de luz sobre uma determinada situação, para você tomar uma decisão, para você dar um passo certo, ainda que de fé, você terá a luz. Ele diz: de quem terei medo? Eu não vou ter medo de ninguém. Eu não vou ter medo do bandido, eu não vou ter medo do assaltante. Eu não vou ter medo de quem pode me fazer mal. Por quê? Porque o Senhor é a minha salvação. Ele está comigo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ou seja, é Ele quem dá forças à minha vida. O menino, ele tentava em vão levantar uma sacola pesada demais, porque ele era pequeno e aquela sacola era muito grande para ele, muito cheia de peso. Estava lá dentro, era pesado demais para ele. Seu pai estava ali do seu lado e esticava o braço e abria a mão e dizia para ele: use toda a tua força que você conseguir, meu filho. Use toda a sua força, você vai conseguir. Então o menino tentou mais uma, duas, três vezes, mas sem sucesso. Ele não conseguia levantar aquela sacola. E o pai falava as mesmas palavras e repetia o mesmo gesto. E o menino dizia: eu não consigo, papai. Por resto, o menino parou, ficou triste, disse: papai, eu não consigo. Então o pai voltou-se para o menino e disse: olha para mim. E aí, mexendo os dedos e olhando para a sua mão, repetiu vagarosamente: use toda a sua força. E o pai enfiou a mão, estava enfiando a mão por entre uma das alças, e a outra alça era para o menino. Só então o menino entendeu que o pai estava esticando a mão para pegar numa das alças da sacola, ou seja, ele não estava sozinho, mas ele tinha que fazer a parte dele. Seu pai estava ali do seu lado para dar-lhe uma força. Ele não levantaria sozinho. Mas o menino olhava para a sacola e quando ele pronto pegou, tentou fazê-lo sozinho, não conseguiu. E mesmo o pai dizendo para ele: filho, use toda a sua força que você consegue, ele já estava pegando a outra alça. Ele estava apenas aguardando o menino subir com ele. Todos aqui conhecemos, eu creio, aquela ilustração de pegadas na areia, um poema, lembram disso? É assim que o Senhor faz conosco. Presta atenção, Ele não vai fazer o que eu posso. Ele não vai fazer aquilo que está na minha capacidade de fazer.
Ele não vai fazer o que está na sua capacidade de fazer. Ele vai nos ajudar a levantar o peso. Ele vai lançar luz à nossa mente, para nos lembrarmos das suas palavras no momento em que nós precisarmos da direção certa para a tomada de decisão. Ele é a força, a fortaleza da nossa vida. E se nós estivermos firmados nele, aquilo que se levanta com dificuldade, como oposição, como o obstáculo, não será suficiente para nos impedir de prosseguir. Se tem uma coisa que a gente não pode, é ter medo. Você está com medo de tomar alguma decisão? Então é porque você está sozinho. Se você está com medo para tomar uma decisão, é porque você não tem certeza se ela é a decisão certa. E a tua incerteza se deve ao fato de que você não sabe que Deus está ao teu lado. Tudo que você precisa é crer, confiar nele e fazer como o salmista, louvá-lo na expressão da fé daquele que sabe que o Pai está ao lado para dar forças, para capacitar, para estimular, para dar vitória. Mas o Pai não pode dar vitória a alguém que só vê o medo e não vê a manifestação da graça e do poder dele, que somente pode ser vista pela fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas a convicção daquilo que eu espero vai acontecer. Por quê? Porque é uma fé vazia? Não. Porque é uma fé firmada naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Você quer vencer? Você vai vencer se você não tiver medo. E se o medo vier, você poderá abrir sua boca e lembrar: medo é a função de um espírito mau, um espírito maligno, cujo propósito dele é paralisar você, para impedir que você possa ir além, que você possa conquistar, que você possa ser realizado. E assim, todos nós podemos, porque diz a palavra do Senhor: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus por isso. Então dá um salto aí onde você está. Abra a tua boca agora e começa a falar com Deus. Você tem uma decisão que você precisa tomar, algo grave, algo sério, algo importante. Você tem estado inseguro a respeito dessa atitude, da decisão. Talvez no fundo você até já saiba qual é a decisão certa a tomar, mas há um receio, há um impasse, há um sentimento que está te paralisando, que está te limitando. Isto é o inimigo que não quer deixar você prosseguir, ele não quer deixar você vencer. Abra a tua boca, comece a agradecer a Deus que já te deu a vitória, porque a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. Tudo que você precisa é se segurar com Ele, se agarrar nele, crer e seguir em frente. Abra sua boca e comece a falar com Deus. Rejeita esse espírito de medo. Rejeita isso. Rejeita essa insegurança. Rejeita isso. A insegurança a respeito do amanhã, o medo a respeito do amanhã. Não aceite isso não. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. O amanhã será amanhã. Você se esforçou, você fez tudo o que você podia hoje, então descansa no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Descansa nele. Diga para Ele: Senhor, eu cheguei aqui hoje com medo, com angústia, mas eu vou sair daqui hoje descansando no Senhor.
Eu vou sair daqui hoje esperançoso e confiante no Senhor. Eu vou sair daqui hoje para chegar em casa e ter uma noite gostosa de sono tranquilo. Porque aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Aquilo que eu não consegui resolver hoje, olha, eu me esforcei. Eu tenho convicção que amanhã, descansado, o Senhor, que é minha luz, vai me dar a luz que preciso para entendimento, para a visão, e eu vou enxergar as coisas com clareza, e eu vou poder realizar, avançar, prosseguir, vencer.